feliz no YouTube, vamos para cima, quintou com Bolsonaro e a sua eterna agonia, né? A gente tem aquela vinhetinha ainda, Alice. A gente está usando pouco a vinhetinha da agonia do Bolsonaro. A gente só usa quase todo dia, mas se tiver, vamos usar de novo. Que esse tá sofrendo, gente. A agonia de Jair Bolsonaro. Todo dia uma história. Diário da agonia do Bolsonaro. Brincadeira, né? É brincadeira, né? Epa! E aí, Ricardo Pois Noblar? é, continua repercutindo muito. Curioso que os bolsonaristas, vamos dizer, ignoram, mas continua repercutindo muito nas redes sociais e no meio de comunicação em geral, aquele gesto do Bolsonaro de abandono. Eu chamo de abandono ao que ele classificou de malucos. Imagine, isso é lá modo de você tratar as pessoas, os mais devotos entre os devotos, que saíram de casa, abandonaram sua família, abandonaram suas casas, muitos abandonaram até o seu próprio trabalho, vai ver que eram empreendedores. E foram para aqueles acampamentos ali, na porta dos quartéis, entre a derrota de Bolsonaro e a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e ficaram ali, debaixo de chuva ou debaixo de sol, em determinadas regiões do país, até sob um frio intenso, era fim de ano, a pedirem, a clamarem, a suplicarem que as Forças Armadas dessem um golpe, derrubasse ali, anulasse as eleições de 2002, mantivessem Bolsonaro no poder e tudo. E esse pessoal que fez tudo, pô, teve de gente que bateu continência aí para pneu. Esses vídeos ficaram famosos na época. Teve gente também que marchou ali, como se estivesse ali dentro de um quartel, marchando, marcha para a direita, marcha para a esquerda, direita vou ver, direita e esquerda vou ver. Aqueles exercícios que se fazia. Quer dizer, esse pessoal passou por todas É de maluco. essas vicissitudes. O Aí Bolsonaro, não, Ô, Ricardo, teve gente que comemorou ali a falsa notícia de que, olha, deu certo, eleições anuladas, de volta, permaneceremos no poder e tudo. E tudo isso para quê? Para ser chamado de malucos num depoimento oficial do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ao ser interrogado citou dentro nessa, desse né? processo. Hein? Mas aí, olha, é difícil, Jair Bolsonaro, eu te dar razão e eu tenho que ser justo. Pela primeira vez, eu vou concordar com você. Você falou algo que faz sentido. É um bando de alucinado. Quem é que fica um mês em frente a um Peraí. quartel-general Você pedindo está falando, golpe? você tá falando comigo ou você está prestando solidariedade a Bolsonaro? Prestando solidariedade. Ah, Parabéns, sim. Bolsonaro. Você está dando parabéns a Bolsonaro, não é isso? Parabéns, acertou. É Pois um é, bando por de isso. maluco. O Pois cara, é, a gente passou a imagem aí há pouco, ó, esse é o momento que eles querem falar com alienígena, é isso? Teve alienígena, teve pneu, teve quartel-general um mês ali enchendo o saco. Isso é coisa de maluco. E o pois é. Bolsonaro não foi a primeira vez que se referiu assim a essa turma. Eu lembro que quando começou essa história do golpe, de pegarem os telefones do Mauro Cid por causa do cartão de vacina e descobrir as mensagens de golpe, tinha uma mensagem ou outra do Bolsonaro nesse sentido, e ele já falou com a imprensa desse mesmo jeito. Ele já tinha chamado antes esse pessoal do artigo 142 de maluco, não foi a primeira vez, mas agora ele fez isso ali, em frente às câmeras do STF, e aí todos os malucos puderam testemunhar isso de fato. Ô, Bolsonaro ô, ô, traiu essa turma e passou a virar saco de pancadas na internet. Tá agora um pois é. monte de influenciador da extrema-direita batendo no Bolsonaro por conta disso. Vamos ver o que ele disse exatamente. Solta, Alice, esse vídeo. Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam
embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Eu não. Ele é muito covarde. Não, Cara, mas vem cá, é muito covarde. vem cá, vem cá, vem cá. Esse pessoal vai para lá. Se ele não pediu diretamente para que o pessoal fosse, claro, ele tem seus meios de chamar esse pessoal sem precisar se expor ele pessoalmente. Então o pessoal foi todo para lá atendendo a um clamor, não só um sentimento deles. Opa, esse pessoal ia se mexer assim sem mais nem menos. Não, foi uma operação articulada. Articulada, e ela não teria sido articulada, pensada para atrair gente para a porta dos quartéis, se o Bolsonaro não tivesse dito ok. Pô, ele podia dizer, não senhor, que história é essa de acampar em porta de quartel? A gente deixaria o MST acampar em porta de quartel? O PT, se tivesse perdido a eleição e quisesse fazer acampamentos em porta de quartéis, a gente permitiria uma coisa dessa? Seria um absurdo. Mas, para a gente, não pode servir desses malucos virem para cá. Malucos aí é a expressão do senhor Bolsonaro, não é a minha. Eu sou mais generoso com esse pessoal, coitadinho, que foi enganado por Bolsonaro e pela sua turma, do que o Guga, por exemplo, que é meio cruel. Mas, enfim, mas voltando. E aí, ele larga, ele tem a maior cara de pau de dizer, não, olha, são os malucos. Por que que ele não disse desde o começo? Esses malucos aos quais ele se refere, não eu, ele, senhor Jair Messias Bolsonaro, esses malucos já estavam lá no começo do governo dele, defronte também aqui do QG do Exército em Brasília, na primeira grande manifestação pública, pedindo AI-5, foi o mais brutal dos atos institucionais da ditadura de 64, a volta do AI-5. Pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo os maiores absurdos. E o que é que o Bolsonaro fez? Ele poderia ter dito, olha gente, que história é essa? Vocês estão ficando malucos? Aí até se aplicava. Vocês estão ficando malucos? Isso não pode, isso é uma democracia. Ele poderia ter dito o que ele disse ontem, com a maior cara de pau do mundo, para o Alexandre de Moraes. Eu abomino golpe. Frontalmente contra golpe. Não! Ele passa 4 anos atiçando esse pessoal a ir para a rua pedir as coisas mais absurdas do mundo. Ele bota esses malucos, volto a repetir, expressão do Bolsonaro, não minha, bota esses malucos na rua o tempo inteiro. E aí passou 4 anos atacando a justiça, seja a justiça eleitoral, seja a Suprema Corte de Justiça desse país, que é o Supremo. 4 anos. E 4 anos tentando desacreditar o processo eleitoral. Não esqueçamos que esse cidadão... Aliás, eu estava vendo hoje uma entrevista do advogado, de um dos advogados do Bolsonaro, doutor Bueno. E aí ele diz lá, olha, essa eleição foi uma eleição disfuncional. Disfuncional? Oi, vem cá, a gente só teve eleição disfuncional, assim entender o que o advogado está dizendo, com Bolsonaro candidato, ou com Bolsonaro presidente. Porque quando acaba a ditadura militar de 64, ela durou 21 anos. Quando essa ditadura acaba, em janeiro de 1985, com a eleição do presidente Tancredo Neves, de lá para cá, todas as eleições foram funcionais. Não teve esse negócio aí, não. 1989, a primeira eleição, Collor versus Lula no segundo turno, não teve esse negócio de se ficar dizendo que foi roubada, nem um lado, nem o outro, nem cada lado seguiu a sua vida. Não teve isso na de 1994, nem 98, quando Fernando Henrique Cardoso
derrotou Lula sem precisar disputar o segundo turno. Derrotou no primeiro turno Lula. Não teve em 2002, quando Lula se elegeu. 2006 foi a eleição mais polarizada de todas essas, menos dessa última de 2022, Bolsonaro e Lula. Quem era? Era Lula contra Alckmin, que era o candidato do PSDB, Partido dos Tucanos. Foi uma eleição acirradíssima. O Alckmin chegou no segundo turno tendo tudo até para vencer o Lula, mas aí fez um monte de besteiras na campanha e até teve menos votos do que no primeiro turno. Aí quando chega o Aécio Neves, em 2014, quando ele perde para Dilma, esse bateu na porta da justiça. Temos que reconhecer isso. Mas pedindo uma recontagem de votos. A justiça Sim. lá, ó, não me lembro mais se ela fez recontagem de votos, mas enfim, disse que estava tudo certo. E acabou. Pronto, acabou. Não teve confusão. Não teve ameaça de nada. E aí, seu Bolsonaro ganha em 2018 e ganha porque o Lula estava preso, porque Lula liderou todas as pesquisas de intenção de voto, mas estava preso, não podia ser candidato. Bolsonaro ganha, e mesmo tendo ganho a eleição, mesmo tendo ganho, o que é que ele faz? Não, foi roubada. Me roubaram a eleição no primeiro turno. Tenho dados, tenho indicações de que ganhei no primeiro turno e me obrigaram a disputar o segundo turno contra o Haddad. Quer dizer, ele já pregava desconfiança na justiça eleitoral desde a sua eleição, em 2018, dizendo, sem provas, porque ele nunca teve provas de nada do que ele afirmou, nada, dizendo sem provas que, olha, eu ganhei no primeiro turno, me roubaram a eleição. E aí, depois, na segunda eleição, na segunda tentativa dele de se eleger, ele perde por uma diferença mínima, mas perde. E aí ele dá prosseguimento ao seu plano golpista, porque sempre foi um golpista, saudoso, nostálgico da ditadura de 64. Ele dá seguimento ao seu plano e aí instala esse clima aí de horror que quase resultou numa ruptura É, democrática. Só não resultou porque os militares não toparam. Pelo pois amor de é. Deus. Vamos, vamos. Peraí, além de ofender os seus devotos com essa história de maluco, maluco, não sei o quê, ele esquece facilmente as pessoas que os ajudaram nessa tarefa. Tá lá a pobre da Zambelli, esquecida lá na Itália e culpada pelo Bolsonaro, pela própria derrota do Bolsonaro. Tá lá o Moro, é porque o Moro se elegeu senador, não é um órfão, não está desamparado. Mas o Moro foi importantíssimo para a eleição do Bolsonaro. Quando ele Sim. inviabiliza a candidatura de Lula, e depois, quando ainda antes da eleição propriamente dita, ele diz para o Paulo Guedes, que foi ministro da Economia de Bolsonaro, olha, eu topo ser ministro da Justiça. Vira ministro da Justiça e leva um pontapé de Bolsonaro em seguida. E até o pobre Viviane, do. a Hein? lista é gigante. Até o pobre do hacker, rapaz. O hacker. O hacker que ele disse ontem no Supremo, olha, a Zambelli me levou lá esse cara, mas ele não mereceu minha confiança. Aí em seguida diz que mandou o hacker mesmo assim conversar com o ministro da Defesa. Oi, se o hacker chega lá, o cara que tinha condições de invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Conversa com o Bolsonaro. Bolsonaro diz que ficou desconfiado dele. Manda ele conversar com o ministro da Defesa? Para quê? Oh, não faz o menor sentido isso que ele disse? É uma das coisas que não fazem sentido. Ele diz isso. E não nos esqueçamos, está esquecida. Eu acho que tem até foto dela aí, talvez a Alice tenha reservado. Está esquecida a nossa Débora do batom. A pobrezinha, olha aí,
que pintou ali na estátua da Justiça da frente do Supremo Tribunal, perdeu, mané. Ela veio, veja que gracinha. Ela veio tão animada, tão feliz, segundo ela, para passear, conhecer Brasília, e de repente se viu no meio de um golpe. Inocente, completamente inocente. Pegou 14 anos. 14 anos. Está em prisão domiciliar, mas pegou 14 anos. Já passou alguns anos presa. Eu acho que 2 anos. E não se fala mais da pobre da Débora do Batom. Não se fala mais. O Bolsonaro não fala, ninguém fala. Usaram a Débora do Batom para ver se conseguiam anistia dentro do Congresso. Não conseguiram, não tem anistia, não terá anistia. O que pode ter, eventualmente, se um candidato de direita se eleger no próximo ano presidente da República, com o apoio do Bolsonaro, aí esse candidato vai ter que pagar caro, vai ter que Ó, já que você providenciar. falou da Débora do Batom, aquela que o Bolsonaro usou como um símbolo para lutar pela anistia, eu até desconfio que se a gente perguntar hoje qual é o nome dela, ele já esqueceu, mas ele usou. Oh, A Débora do Batom, ela tá tão esquecida e deixada ao léu que o marido dela, em abril, 2 meses atrás, ele disse na porta da casa dele a um jornalista, bem assim, ó, não estamos recebendo ajuda de ninguém. A gente só tem ajuda da família. Ele falou que tá quebrado, que tá ferrado, que tá tendo que se virar com o advogado para tentar retirar a Débora, até porque ela não topou o acordo, ela poderia ter topado um acordo que não ficaria presa, mas quis dar uma de Marte, tá lá, e o marido tá arcando com isso sozinho. Jair Bolsonaro conseguiu 18 milhões pois, de PIX, mas, po- não dá um pois é, centavo para Débora. não dá um centavo. E outra coisa, os bolsonaristas sempre tão solidários entre si, tão amorosos, tão ligados, estreitamente ligados. Por que é que eles não fazem? Não se cotizam aí para ajudar a pobre da Débora e ajudar outros bolsonaristas que foram presos porque se meteram nessa aventura do 8 de janeiro? Não, não. Aí precisa mandar dinheiro para Bolsonaro. Aí ele pede, chega. Zap, chega de qualquer jeito. Entrega, ponta entrega, não sei o quê. O Caixa de diabo, sapato, caixa de tem caixa de sapato. sapato. Você não lembra da live que Agora, ele fez? agora estão aí. Caixa de sapato. Os pobres bolsonaristas, os bolsonaristas pobres, não é os pobres bolsonaristas, os bolsonaristas pobres, esses estão aí, comendo pão que o diabo amassou, o diabo ou o Bolsonaro, não sei quem amassou. E estão aí. E aí, nada, e abandonados, e não lembrados. Agora, quem se dizia imbrochável, e o Bolsonaro sempre se disse, eu sou imorrível, eu sou imbrochável, jamais serei preso. Pois o imbrochável broxou. Broxou. Mas Todo broxou, mundo mas sabe que ele é broxou, broxa. broxou em alto estilo ontem, ontem não, anteontem, ao depor diante do ministro Alexandre de Moraes, que considera algoz dele. Ó, Ele quem broxou, falou ele aqui, ó, broxou. quem falou aqui que se sentiu um otário foi o Weintraub. O Weintraub, que foi o ministro da Educação, ele disse que foi muito otário depois que o Bolsonaro chamou os militantes golpistas de malucos. O Weintraub escreveu isso. Eu fui muito otário. Ele acreditou naquele discurso golpista também do Jair Não, Bolsonaro. tanto acreditou que quando ele era ministro da Educação, numa reunião ministerial, ele propôs a prisão, não esqueça disso, a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. coisa que vai aparecer numa das minutas do golpe, que depois o Bolsonaro mandou enxugar para deixar só a prisão do Alexandre de Moraes, tirar os outros que seriam presos. Ele pregou lá abertamente, está gravado, ele pregando a prisão, esse Ventraub, sei lá como se diz o nome dele. Weintraub. Pois é, ele propôs a prisão. E Bolsonaro viu pacificamente, não refutou, não mandou ele sair da sala, não disse que absurdo que você está dizendo. Não, porque
estava sintonizado com o discurso o ministro com o discurso do presidente, o presidente com o discurso do ministro. Depois ele teve que se livrar desse ministro da Educação aí que hoje reclama, porque aí o Supremo virou um escândalo, essa história, cobrou dele, e aí ele presenteou esse ministro da Educação com uma diretoria de um Banco Mundial, se eu não me engano, ou foi do BID, Banco Mundial, lá em Washington, ganhando em dólar, entendeu? Depois os dois se separaram para valer. Então ele abandona tudo, ele chama os seus devotos de malucos e ele deixa a Débora do Batom, quem quer que seja o Léo, desde que ele possa se salvar. Não vai se salvar. Está escrito nas estrelas, está escrito em toda parte. Não vai se salvar. E não é por má vontade do Supremo. Não é porque o Supremo agora queira lhe dar um troco. É porque ele, Bolsonaro, melhor do que ninguém, produziu provas suficientes contra si mesmo e aí está dando nisso aí. Vai ser condenado e preso. Pois é. Pois é, seu Jair. Agora, mas tem outra coisa aí que a gente precisa dizer. Eu acho que você, se quiser, você começa a falar sobre isso, ou eu falo, que é o seguinte: tem uma parte do PT, fica difícil dar o tamanho dessa parte, porque o PT tem várias